Olá pessoal, hoje eu quero relembrar com vocês aqui rapidamente a regra da cadeia. A gente já sabe, né, lá do cálculo 1, né, que o caso n igual a 1, ou seja, que se você tem uma função aqui f de... claro, você poderia colocar de um domínio de R em R, mas vamos pensar assim, uma função f de R em R e g de R em R também, né? Só para relembrar mesmo. Então, quando você faz f composta com g, né, linha num ponto t aqui, isso vai ser igual ao que? A derivada da f aplicada em g de t vezes a derivada da g no ponto t. Isso é a regra da cadeia com n igual a 1, né? Que é o que vocês estudaram já num curso de cálculo 1, por exemplo, né? E aí a gente quer ver o que acontece aqui com n maior do que 1, por exemplo, n igual a 2, né? Se você tem uma função aqui, f, que está no domínio de R2 em R, e uma g aqui de R em R2, só para manter, é isso mesmo, R, aqui o que, na verdade, tá certo, R em R2, ou seja, vamos dizer aqui que essa F é diferenciável, né? A gente já viu o que é uma função ser diferenciável, né? E que a G, vamos supor que ela é dada assim por coordenadas, né? Como sendo algo assim, x de t, y de t, né? E aí eu vou supor também que x e y, né? Essas funções x de t e y de t são diferenciáveis. Mas, claro, a gente pode falar aqui em termos pontuais, né? Então vamos pensar assim, né? Você tem uma g aqui que está saindo de R. Num T0 ela é diferenciável, só para deixar mais claro aqui, né? Você tem uma g que sai daqui e chega em R2, né? Então aqui você tem uma coordenada t, e aí a g é uma função que sai daqui e chega em R2. É uma curva, na verdade, né? Normalmente essa g. E a sua f ela vai sair daqui, então chega aqui no domínio da f, né? E imagina que justamente aqui nesse ponto, que eu posso chamar, sei lá, de x0, y0 igual a g de t0 aqui, né? Então estou falando que x de t0 é o meu x0 e y de t0 é o meu y0 aqui. Justamente nesse ponto, essa g é diferenciável no ponto t0, né? Ou seja, cada coordenada da g é diferenciável no t0. E no ponto x0 e y0 a f é diferenciável. A f agora vai chegar numa outra reta aqui, né? Essa aqui é a sua f, e eu estou supondo que ela é diferenciável em x0, y0. Isso aqui são diferenciáveis em T0. Né? O que a gente pode concluir com isso? Né? A regra da cadeia vai dizer que, sobre essas hipóteses aí, f composta com g é diferenciável em T0 também, e mais ainda. E quando você calcula aqui f composta com g, linha, né? Ou se você quiser usar essa notação aqui, ó, vamos usar essa notação. Derivada disso aqui com relação a t, veja que agora isso aqui é uma função real, né? Porque eu estou compondo aqui, eu estou saindo de uma reta aqui, saindo de R aqui, indo para R2 e voltando para a reta. Então eu estou com a função real. Mas qual que é a fórmula, né? Como que eu calculo essa derivada aqui? É do mesmo jeito que você calcula essa aqui, com a diferença que agora, ao invés de a derivada da f, como f aqui não é mais uma função em uma variável, mas em duas, o que vai substituir essa derivada aqui é o gradiente da f. Gradiente da f aplicado em g
Aqui eu estou fazendo no T0, né? Que é onde eu estou afirmando que... Aqui, supondo que ela é derivável para todo T, aí você tem isso, né? Porque as duas são deriváveis para todo T em L. Mas aqui, como eu estou afirmando que ela é diferenciável só no T0, então vamos fazer a fórmula no T0. Né? Então a derivada no T0 vai ser o gradiente da f aplicado em g de T0, né? Vezes o g'. Notem que, como g é uma função que tem duas coordenadas, esse g' aqui também vai ter duas coordenadas, que vai ser justamente a derivada de cada um aqui em T0. Então isso aqui é um produto escalar. O gradiente também é um vetor, né? Então outra forma de escrever isso aqui é assim, né? Isso aqui é o que? A derivada de f com relação à primeira coordenada, x, aplicado em g de T0, né? Vezes a primeira coordenada aqui, que vamos colocar assim, dx dt no T0, mais a derivada da f com relação a y aplicada em g de T0, vezes a derivada da y com relação a t no T0. Né? Mas de forma mais compacta, você pode escrever assim, ó, o gradiente da f vezes g' de T0. Né? É uma notação muito usual, né? É a seguinte. A gente usa bastante a seguinte notação. Se você tem uma f aqui de xy igual a um z, digamos assim, e, sei lá, um g, digamos, x, vou colocar assim, x e y funções de t, né? Então, podemos pensar desse jeito aqui, né? Você tem uma f de xy igual a z, que é uma função de duas variáveis, e você está supondo que x e y são funções de t, que é o que eu escrevi formalmente aqui como sendo uma g de t, né? Então muitas vezes a gente escreve isso aqui assim, ó, que a derivada de z com relação a t é igual a dz, vou colocar assim, parcial, né? Derivada parcial de z com relação a x, derivada de x com relação a t, mais a derivada parcial de z com relação a y, derivada de y, quero dizer, com relação a t. Né? Seria uma forma mais compacta e uma notação que talvez fique mais fácil de lembrar da regra da cadeia, mas essencialmente é a mesma coisa, veja. Isso que eu estou chamando de derivada parcial de z com relação a x é exatamente essa derivada aqui aplicada no ponto em questão, só que eu omito o ponto aqui. E é uma notação, digamos, boa, em um certo sentido, porque quando você está no caso unidimensional, aquela ideia informal, né, que a gente usa normalmente de cortar os dx, o dx com dx, ela funciona aqui, né? Normalmente a regra da cadeia, no caso unidimensional, era assim, né? E aí a gente sempre pensava cortando essas coisas aqui, apesar de que isso formalmente não é verdade, a gente tem que tomar um certo cuidado, mas aí você estende aquela noção para uma forma geral assim. Mas é bom você lembrar, né, saber que essa é a regra da cadeia, né? O gradiente da função aplicado em g de t0 vezes o g' do t0. Né? Lembrando que o gradiente é o vetor gradiente de f num ponto qualquer aqui, xy, né? Aqui eu estou aplicando no g de t0 especificamente, vai ser o quê? Aquele vetorzinho assim, né? Derivada parcial fx, né, no xy, fy no xy. Eu coloquei aqui com essa notação de derivada parcial aqui, mas tanto faz, né, a mesma, né? Essa derivada parcial de f com relação a x é derivada parcial de f com relação a x também, essa aqui, né? Então é só esse produto escalar aqui mesmo.
que eu quero comentar hoje aqui? A gente viu, né, exemplos, né? Você pode pegar aqui a f de xy igual, sei lá, x quadrado mais 3y, por exemplo. X de t igual, sei lá, exponencial de t, y de t igual a cosseno de t, por exemplo, e fazer a conta aqui, né? Claro que você poderia simplesmente compor, você cair numa função real, você sabe derivar isso, mas não precisa fazer isso. Se você conhece a f e essas duas funções aqui em função de t, você pode ir lá e calcular utilizar essa fórmula. Mas esse teorema ele não consiste só em aplicar a fórmula para ver qual o resultado final, né? O objetivo desse teorema não é só esse, né? Tem uma sutileza aqui que é bom a gente prestar atenção também e que pode ser útil em alguns momentos, mas muitas vezes isso não é, digamos assim, destacado, né, nas aulas. Que é o seguinte, observe que as hipóteses do teorema, deixa eu colocar a folha aqui, as hipóteses do teorema são quais? As hipóteses, vou colocar assim, hipótese, que essa f e g são diferenciáveis. Estou colocando resumidamente aqui, né, mas no ponto em questão. Né? E o que a gente conclui? Qual que é a tese? Né? Isso aqui é a hipótese, né? E a tese? A tese é que f bola g é diferenciável e mais ainda, ele dá a fórmula, né? E f bola g linha de t é igual ao gradiente de f em g de t vezes g' de t. Né? Então estou falando diferenciável aqui em qualquer ponto t, né? Mas o teorema fala para um ponto t específico. Bom, o que a gente pode tirar daqui? Uma coisa é a própria fórmula, que é o que normalmente a gente faz, mas outra coisa você pode olhar para a regra da cadeia, para esse teorema aqui, né, da regra da cadeia, como sendo uma forma de mostrar que uma determinada função f de duas variáveis, por exemplo, não é diferenciável. Como que você pode fazer isso? Você pega a função que você não sabe se é diferenciável ou não, compõe com uma função que você sabe que é diferenciável em todos os pontos, né? E mostra que essa composição não é diferenciável, porque quando você mostra isso, você está negando a tese. Se você negar a tese, você chega na negação da hipótese, né? Porque se essa hipótese implica essa tese, a negação da tese implica na negação da hipótese, né? Que é a contrapositiva do teorema. Então, quer dizer, se você consegue mostrar que essa composição aqui, no caso, essa composição vai ser uma função real, não é diferenciável, você conclui que essa função de duas variáveis aqui também não é diferenciável, já que você escolheu uma g aqui que não é diferenciável. Né? Então esse teorema ele pode ser usado dessa maneira também, para mostrar que uma dada função não é diferenciável sem ser pela definição. Né? A gente viu já que quando as derivadas parciais de uma determinada função são contínuos, você consegue garantir que a função é diferenciável, mas ainda resta aquela pergunta, e como é que eu mostro que uma função não é diferenciável? Né? Claro que você pode mostrar, por exemplo, que ela não é contínua, né? É uma maneira, mas se você calcula as derivadas parciais e mostra que essas derivadas parciais não são contínuas, isso não mostra nada, a princípio. Né? Isso não é uma demonstração de que ela, pelo menos não por aquele teorema, né? que a gente deu até agora. Mas enfim, ainda assim, em teoria, né, pelos resultados que a gente tem, poderia ser diferenciável essa função. Né? Mas aí, se ela não é contínua, não, porque a gente mostrou que uma função que é diferenciável, ela é contínua. Né? Mas se as derivadas parciais
não são contínuas, eu não tenho nenhum resultado, pelo menos não mostrei nenhum resultado para vocês que garante que a função, então, não é diferenciável, né? Mas esse resultado ele pode ser usado. Por quê? Porque a composição de duas funções diferenciáveis ela tem que ser diferenciável. Se eu consigo mostrar que essa não é diferenciável e aqui eu caio num problema de cálculo 1, eu consigo garantir que essa não é diferenciável, a f, né? Desde que eu pegue a g como sendo uma função diferenciável. Vou fazer um exemplo disso aqui só para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Se você pegar essa função aqui, ó, f de xy igual a x ao cubo y dividido por x à quarta mais y ao quadrado se xy diferente de 0, 0 e 0 se xy igual a 0, 0, o que você tem? Primeiro, se você fizer as contas, você vai ver que essa função aqui é contínua, por exemplo. Não dá para você usar, não dá para você tentar mostrar que ela não é contínua para concluir que ela não é diferenciável, né? Você poderia tentar calcular as derivadas parciais dessa função e verificar se são contínuas ou não. Provavelmente, certamente você vai chegar que elas não são contínuas, essas derivadas parciais, mas ainda assim você não poderia utilizar isso para garantir que ela não é diferenciável, né? Então, o que resta fazer? A priori, a definição, né? Você teria que verificar que aquele resto lá, dividido pela distância, né, do xy até o 0, 0, não vai para zero, né? Não converge, alguma coisa assim, né? Aqui eu estou falando que ela não é diferenciável no 0, 0, tá? Então, mas uma outra forma que não pela definição seria essa aqui, ó. Aqui eu vi, né, eu sei qual que é o caminho certo a escolher que a coisa funciona, né, mas aí teria que ser por tentativa, né? Mas se você pega o caminho g de t igual a aqui no caso vai ser o caminho, deixa eu ver aqui, só para não t ao quadrado seno de 1 sobre t. Se você pegar esse caminho aqui e fizer a composição f composta com g de t, isso aqui vai dar o quê? Vai dar a função t ao cubo, t quadrado seno de 1 sobre t, dividido por t à quarta vezes 1 menos seno quadrado de 1 sobre t. Isso aqui, se t é diferente de zero, né? E quando t é igual a zero, isso dá zero. Porque você está justamente no ponto 0, 0. Então, estou pegando um caminho que passa pela origem, né? E fazendo a composição desse caminho com essa função. E eu tenho essa função aqui, né? Cortando o t à quarta aqui com o t à quarta de cima, vai ser t seno de 1 sobre t dividido por 1 menos seno quadrado de 1 sobre t. T diferente de zero, né? E zero se t igual a zero, certo? Então, o que a gente precisa verificar para ver se essa função aqui, f composta com g, é diferenciável? Essa é a pergunta, né? No caso, especificamente aqui, é óbvio que a gente quer ver no ponto t igual a zero, né? Quer ver isso no ponto t igual a zero, né? Essa é a pergunta. F composta com g é diferenciável no ponto t igual a zero? Você precisa calcular esse limite aqui, né? E ver se ele existe. Ela é diferenciável se esse limite, como é uma função real, né? Se o limite quando t tende a zero de f bola g de t menos f bola g de zero dividido por t existe, né? Se esse limite existe, então ela é diferenciável, né? Claro que você tem que fazer pelo limite porque ela está definida por partes justamente no ponto onde eu quero ver se ela é diferenciável, né? Mas esse limite aqui é o quê? É o limite quando t tende a zero de f composta com g de t vai ser justamente essa função aqui, né? Dividido por t, é só cortar esse t aqui.
aqui isso aqui aplicado em zero dá zero. Então vai ser justamente seno de 1 sobre t dividido por 1 menos seno quadrado de 1 sobre t. Esse limite existe? Essa é a pergunta, né? É claro que não, né? Porque quando o t está indo para zero, esse 1 sobre t está indo para infinito, né? Então esse seno ele vai ficar oscilando ali entre... quanto mais próximo de zero esse t está se aproximando, quanto mais esse t se aproxima de zero, esse seno continua oscilando entre menos 1 e 1, né? O que faz com que essa função daqui de cima fique oscilando. E a de baixo fique oscilando entre menos 1 e 1, enquanto que a de baixo aqui fica oscilando entre 0 e 1, que ela está ao quadrado, né? Então essa função aqui é mais, né? Desculpa. Aqui eu fiz errado, né? Quando eu fui aplicar aqui é um mais, eu não sei porque eu coloquei menos, né? Nem poderia ser menos aqui porque... até que poderia, mas aqui eu estou fazendo... aqui já seria mais óbvio ainda que com menos seria mais óbvio que esse limite não existe, porque quando você pega os valores de t tal que esse seno aqui dá 1, isso aqui iria para infinito, né? E essa função de cima está limitada, então você já teria um problema aqui. Mas enfim, o ponto aqui é o seguinte: essa função fica oscilando entre menos 1 e 1, e essa aqui de baixo fica oscilando entre 1 e 2, né? Então, esse quociente todo aqui vai ficar oscilando aí, né? E ele nunca vai convergir para valor nenhum, né? Daria para a gente escrever isso mais formalmente, mas não é o objetivo aqui. Eu acho que já dá para enxergar que esse limite não existe, né? Não existe. E essencialmente porque ele fica oscilando, na verdade. Não existe um L e tal que isso aqui se aproxima desse L. Você sempre, para qualquer... para t tão próximo de zero quanto você queira, você consegue pegar um outro valor de t tal que, se para um determinado t está próximo de zero, porque você consegue deixar esse seno de cima aqui próximo de zero, para outro isso vai estar próximo de 1 sobre 2, por exemplo, né? Porque você consegue também deixar esse seno aqui próximo de 1, que vai fazer esse aqui de baixo ficar próximo de 2, né? Então vai ficar próximo de 1 sobre 2 isso. Então esse limite não pode existir, né? Você consegue aproximar ele de dois valores diferentes para qualquer bola pequena que você pegar ali. Bom, então se esse limite não existe, isso implica o quê? Que f bola G não é diferenciável em t igual a zero, né? O que eu posso concluir do teorema? Ó, eu estou negando a minha tese. A composição não é diferenciável em t igual a zero. Então, ou a g ou a f não é diferenciável, mas eu escolhi a g de forma que ela seja diferenciável. A g, ó, isso aqui é só a função identidade. A minha x de t é só t. É óbvio que isso é diferenciável. E aqui é a composição de duas funções que sempre são diferenciáveis. O seno é diferenciável, a composição não, é o produto. E t ao quadrado é um polinômio de ordem 2, né? Também é diferenciável. Em todos os pontos, inclusive em t igual a zero. Então não tem problema nenhum ter igual a zero aqui para essa função. Já que não tem problema para essa não pode ser diferenciável. Porque se fosse, a composição teria que ser. Mas eu mostrei que a composição não é. Então tá vendo? Tem essa sutileza aqui, né? É isso que eu queria destacar com vocês nessa aula de revisão. Que não é só a fórmula que importa desse teorema. Não é só essa fórmula aqui. Essa fórmula é muito importante. Mas também ele serve como um critério de teste para funções de duas variáveis. Para verificar se ela... ou para mostrar, né, que ela não é diferenciável, escolhendo adequadamente a função g com a qual você vai compor a f aqui. É parecido, né, com a ideia lá das funções contínuas, né? Mostrar que uma função não era contínua, uma função de mais de uma variável, bastava, para mostrar que ela não é contínua, bastava escolher um caminho tal que por aquele caminho ela não fosse contínua, ou escolher dois caminhos tal que o limite por esses dois caminhos desse... ou melhor, isso nem precisa ser para funções contínuas, é suficiente fazer isso, quer dizer, isso funciona também para mostrar que uma função não tem limite, né? Então, se você escolher esses dois caminhos e conseguisse mostrar que os limites são diferentes, você está mostrando que a função não tem limite, né? É claro que você pode aplicar isso para o caso de ser ou não contínua também, né? Mas mais ainda, né? Você pode usar isso para mostrar que a função
não tem limite. Então é parecido aqui, né? Você vai escolher um caminho específico para mostrar que a composição com esse caminho não dá algo diferenciável. Se não dá algo diferenciável, a função não pode ser diferenciável. Só que aqui você tem que tomar o cuidado de escolher, obviamente, um caminho que seja diferenciável, claro, né? Então é isso aí. Até mais e até a próxima.